pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que eu considero super importante, que é a produção de leite materno. Como eu comentei em outro vídeo, quando a Catarina fez 1 mês de vida, eu tive que começar a complementar as mamadas e antes de fazer isso, eu busquei bastante informação para entender como a produção de leite acontece no corpo da mãe e o que eu podia fazer para ter mais leite, continuar amamentando minha filha. E eu queria compartilhar um pouco do que eu aprendi naquela época com vocês. Então, a pediatra da Catarina costumava dizer que existem 5 fatores importantíssimos para uma boa produção. Então, a primeira é a sucção do bebê, ou seja, quanto mais o seu bebê mama, mais leite você vai ter. A segunda é uma boa pega, ou seja, se o bebê consegue abocanhar direito, fazer uma boa pega, você vai ter uma produção de leite maior. A terceira é uma alimentação adequada da mãe. Então, eu percebia, por exemplo, que depois do almoço, depois do jantar, eu tinha bem mais leite do que no final da tarde. Então, a alimentação tem um papel importantíssimo nessa produção. O quarto fator é uma boa hidratação. Então, tomar bastante líquido para ter bastante leite. E o quinto fator é o descanso, que eu sei que parece algo de outro planeta, parece impossível para uma mãe que tem um recém-nascido em casa, mas é importante a gente prestar atenção nisso porque o cansaço, o estresse, eles interferem e prejudicam a produção de leite da mãe. Então eu queria comentar um pouco mais sobre cada um desses fatores agora com vocês. Sucção do bebê. Então, quanto mais o bebê suga o peito da mãe, mais leite ele tem. Então, se você pretende aumentar a sua produção de leite, não fique marcando muito no relógio o horário das mamadas. Faça uma amamentação em livre demanda. Então, encurte um pouquinho, inclusive, os intervalos entre essas mamadas. Amamente à noite, amamente o tempo todo, porque isso é importantíssimo para uma boa produção de leite. O segundo fator, né, que é a boa pega. Então veja se o bebê está abocanhando toda a auréola do peito. É importante ele não estar fazendo um barulhinho. Então se você nota que seu bebê está fazendo um barulho na hora de mamar, é porque provavelmente está tendo entrada de ar quando ele suga. Então ele está sugando parte leite, parte ar. Então, se você melhorar essa pega, provavelmente você vai conseguir uma produção de leite maior. A hidratação, que nem eu falei, então tome bastante água. Eu chegava a tomar 4 litros de água todos os dias, então eu fazia 8 mamadas. A cada mamada eu deixava meio litro de água ali na mesinha de apoio e tomava toda aquela garrafa. Então eu tinha pelo menos como medir o quanto eu estava bebendo de água, porque às vezes a gente acha que está tomando bastante e não está. Então, deixa uma garrafinha ali que você possa controlar a quantidade de água que você está tomando. Então, vale água, vale suco, vale alguns chás como de camomila, o de erva doce. Só tome cuidado com aqueles que têm cafeína, como por exemplo o chá preto ou o chá verde. A boa alimentação, eu tenho uma dica que, na verdade, eu aprendi com uma leitora do blog. Porque às vezes a gente não consegue repor toda a quantidade de calorias que a amamentação gasta. Então, amamentar gasta muita caloria. Para que vocês tenham uma ideia, depois de 2 semanas amamentando, eu tinha perdido os quilos que eu ganhei durante a gravidez e estava 5 quilos mais magra do que o meu peso habitual. Então eu estava assim, pele e osso, literalmente, e por mais que eu comesse, eu não conseguia repor a quantidade de calorias para conseguir amamentar bem. E essa leitora deu uma dica super bacana, que é comer bastante abacate. O abacate é uma fruta muito calórica, e então você consegue consumir essas calorias de que você precisa, e o abacate ele é rico numa gordura boa, né? Então você consegue se manter saudável e fazer uma boa produção de leite. E por fim, descansar. Então descansar acho que é o mais complicado. Então pense, avalie se você não precisa de ajuda.
Então, às vezes, chamar a mãe, a sogra, uma irmã, uma amiga, em alguns momentos do dia para que você consiga realmente descansar, se programar para ter alguém que ajude com as tarefas da casa, com a própria cozinha, porque, enfim, você precisa comer bem. Então, ajuda nesse começo de vida do bebê é muito importante para a mãe, tá bom? Então, isso é aquilo que toda mãe pode fazer para aumentar a sua produção de leite. Claro que existem algumas outras coisas que podem ser feitas, mas que você vai ter que conversar com o pediatra do seu filho. Por exemplo, existem alguns medicamentos que podem ser usados e que induzem a produção de leite. Eles não são medicamentos feitos para aumentar a produção de leite. O efeito colateral deles é o aumento da produção de leite pela mãe. Mas isso tem que estar muito combinado com o médico do seu filho e com o seu obstetra. Então tem que ser liberado, tem que ser algo positivo, que todo mundo considere positivo para você e para o seu filho, né? Então, desde a época das nossas mães, isso já era usado, elas usavam um outro tipo de medicamento que é mais antigo. Atualmente o mais usado é um antidepressivo, então por isso a importância da prescrição médica, tá? Então não é para ficar tomando, e eu não vou nem citar marcas aqui justamente porque eu acho que é fundamental que você converse com o seu médico e com o médico do seu filho antes disso, tá bom? E por fim a relactação. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ela. Eu só descobri quando eu estava estudando sobre meios de aumentar a produção de leite dessa época que a Catarina nasceu, que é um método muito bacana. Então é como se você usasse um canudinho e esse tubinho, uma extremidade você coloca no bico do peito e o outro você coloca na mamadeira. Então o bebê ele vai mamar em você como ele vai tomar, na verdade, a fórmula como se estivesse mamando no seu peito. O que vai sair é um pouquinho só de leite materno, o resto é fórmula, mas pelo menos ele não perde o hábito de mamar no seu peito, e quanto mais ele mama, que nem eu falei antes, mais você tem a sua produção de leite aumentada, porque a sucção aumenta a produção de um hormônio que chama prolactina, que é justamente o que faz a produção de leite no seu corpo, tá bom? Eu espero que essas informações tenham sido úteis, que seja bacana para você, que com elas você consiga aumentar a sua produção de leite. E depois me conta nos comentários a sua experiência, o que você tem feito para aumentar a sua quantidade de leite, como é que está sendo essa experiência, porque é uma experiência que eu digo que é para toda a família, todo mundo vive junto, porque é difícil para a mãe, ela precisa do apoio do marido, da família, e com certeza tudo isso tem como resultado a melhor nutrição do mundo para o seu filho, tá bom? Um grande beijo, sigam o canal do Mil Dicas de Mãe, não esqueçam, a gente tem toda semana um papo super gostoso por aqui, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!